O tema da minha ministração hoje é: em Deus a graça até na desgraça. Ou seja, em Deus existe favor e graça até em meio a uma situação de total desgraça. É isso que nós vamos ver aqui na continuação do livro de Ruth. Está gravando aí? Vê certinho? Tá aí também? Tá, né? Ruth, capítulo 1, versículo 6. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um para sua casa, voltai cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Só até aí tá bom, o restante eu vou explicando aqui, até o versículo 22, que termina o capítulo. Lembra que na semana passada eu falei do começo da história de Ruth, onde Elimeleque, seu marido, ele vê a fome que Judá estava passando, que Belém estava passando, e ele pega sua esposa e seus 2 filhos, sem orar, sem procurar saber a vontade de Deus, tem uma ideia e diz: olha, vamos para tal lugar que lá é melhor. O lugar que ele foi era Moabe, um lugar totalmente rejeitado por Deus, tanto é que os moabitas não podiam, eram proibidos de fazer parte do culto a Deus, porque a nação moabita tinha surgido através de um incesto. 2 mulheres, 2 filhas embriagaram o próprio pai, tiveram filho do próprio pai. Daí surgiu os moabitas, por isso que Deus abominava esse povo. Então, Elimeleque não precisava orar para saber se era vontade de Deus ir para aquele lugar. Estava notório na Escritura que não era. Tem muitas coisas nas nossas vidas, muitas decisões que nós temos que tomar, que não precisamos orar, basta ler a Escritura e saber que este é o caminho, e então seguir. Há decisões, é claro, que são mais difíceis, mas via de regra, a gente se lasca na vida, que foi o caso de Elimeleque, por conta de decisões que estavam claras na Bíblia, e mesmo assim teimamos em fazer o contrário. É aquela menina que, igual uma vez, é triste. Falar para os irmãos no pequeno grupo ontem, olha, eu conheci uma moça uma vez e eu, o outro pastor, os líderes, a igreja, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, todo mundo falava: aquele cara não gosta de trabalhar. Aquele cara, você fala inchada para ele até tremedeira. Não vai por esse caminho. Não é um bom sujeito. Mas paixão é um negócio louco, né? Olho claro, cabelo liso, então pronto, daí fica doida. E a gente dizendo: não vai por esse caminho. Foi. Se arrebentou. São coisas que você não precisa orar. Basta você ver a Escritura. Meu Deus, não é nem homem de Deus, não vai à igreja, não gosta de trabalhar. Gente, como vou casar com um homem desse? Então há decisões que nós precisamos apenas consultar a Escritura. Foi isso que eu falei a semana passada, que decisões erradas acabam desgraçando a nossa vida, a vida da nossa família e daqueles que estão ao nosso derredor. Foi exatamente o que aconteceu com Elimeleque. Elimeleque arrebentou com ele, morreu, arrebentou com seus 2 filhos, além de fazer casar com mulheres do mundo, ainda morreram também, e arrebentou com a sua esposa, que deixou ela sem ninguém, sem dinheiro, quebrada e na miséria. Tudo por conta de decisões erradas. Então é de suma importância. E nós vemos aqui no versículo 6, que depois disso, depois de ter se arrebentado, no versículo 6, Noemi ouve que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Ou seja, ela lá em Moabe, ela chegou a vir: calma aí, eu fiquei sabendo que lá em Moabe, Deus voltou a ser misericordioso com o seu povo. E calma aí, se Deus foi misericordioso com eles que estavam errados, Ele também pode ser misericordioso comigo, que estou no erro. E por conta disso, ela tem a decisão de voltar de onde ela tinha saído. E é isso que nós vemos aqui no versículo 6 em diante. Eu quero passar então alguns princípios aqui, esta noite. O primeiro princípio é o seguinte. O primeiro princípio é: o Senhor sempre chama o seu povo a retornar para os seus braços. Sempre. Este é o convite constante da Escritura. Saiam do erro e retornem para onde vocês nunca deviam ter saído. Constantemente nós vemos o Senhor. A bondade de Deus em Cristo Jesus sempre chama o seu povo ao arrependimento e à volta ao caminho correto. E detalhe, não apenas o seu povo. Nós vemos que Deus chama o seu povo,
e chama até aqueles que não são povo, para que eles possam vir e, de fato, ter uma vida plena e melhor com ele. Noemi, aqui em Moabe, ficou sabendo que Deus tinha sido misericordioso novamente com o seu povo. Aonde faltava pão, lembra? Belém significa casa do pão, e estava faltando pão. Mas então, depois de anos, ela ouve: olha, Deus foi misericordioso com eles. Que Ele possa ter misericórdia da minha vida também. Eu irei voltar. Só que daí Noemi, ela tinha duas alternativas. Ela soube que o Senhor estava sendo misericordioso com a nação novamente. A primeira alternativa era: vou me humilhar. Vou fazer como um cachorrinho, colocar o rabinho entre as pernas, abaixar as orelhas e voltar de onde eu nunca devia ter saído. Essa era a primeira alternativa, e mais doída, com certeza. Mas tinha a segunda. Não, vou voltar. Vou continuar aqui. Fazer o quê? Eu passar vergonha de voltar e todo mundo olhar para mim e dizer: ah, agora volta, né? Ah, saiu aí cheio do dinheiro. Se arrebentou, né, Noemi? Que coisa, hein? Tinha essa possibilidade? Claro que tinha. Então ela poderia escolher se humilhar e voltar, enfrentar essas coisas, ou por orgulho permanecer onde ela estava. Você acha que ela não pensou? O que aquele povo vai pensar de mim se eu voltar? O que eles vão falar da minha vida? E é claro, nós também fazemos esse tipo de julgamento. É o irmão que talvez saia da igreja e fique talvez 2, 3, 6 meses, 1 ano fora. Daí de repente no culto ele volta com a maior cara lavada. A tendência natural, a gente vê: ah, acho que Deus apertou, por isso veio, né? As pessoas eram assim. Nós somos assim. E você também ficaria com vergonha se fosse você no caso de Noemi. Meu Deus, como que eu vou enfrentar aquele povo de novo? Eu chego da paz do Senhor, nem sei o que eu faço mais. Mas ela tinha uma decisão a tomar. Aqui, o povo de Israel, Noemi, ela estava longe de Deus fisicamente, e estava longe de Deus espiritualmente. Estava em outra terra, mas também o seu ser, o seu direcionamento, a sua vida estava longe do Senhor. A diferença é que o povo de Israel, é que o povo lá em Belém, eles estavam fisicamente onde Deus tinha mandado, mas muitos ali, o coração também estava longe, muito distante do Senhor. É isso que pode acontecer com muitos dentro da igreja hoje. No lugar físico, eles estão no lugar correto. Só que o seu coração, longe, em que sentido? Não obedecem. Sabem o que é mandamento. E mesmo assim querem ser donos de sua própria vida. Assim como foi Elimeleque. Elimeleque significa: Deus é o meu rei. Só que a única coisa que ele fez foi não deixar Deus governar sua vida. Não é isso que acontece com muitos dentro da igreja? Eles estão no lugar certo. Fazem parte de um povo de Deus. Acreditam na Escritura. São monoteístas. Em um só Deus eles creem. Mas mesmo assim eles dizem: eu preciso tomar minhas decisões. Isso aqui eu sei que a Bíblia diz: mas e a minha felicidade? Fica onde se eu for por este caminho? Então acabam indo por caminhos errados. Só há esperança de regresso quando eu e você vencemos o orgulho. É isso que Noemi precisava. Vencer o orgulho. E é por isso que o cristianismo difere de todas as outras religiões. Porque você precisa se humilhar. A salvação, ela passa pela porta estreita. Qual porta estreita? A porta da humilhação. A porta de você fazer e você falar assim no final de sua vida: não, mas as minhas obras não são suficientes para eu me salvar. O meu coração é corrupto e enganoso. Jesus Cristo precisa ter misericórdia da minha vida, do contrário eu estarei perdido para todo sempre. Você precisa automaticamente reconhecer que é pecador, do contrário não há salvação. O cristianismo passa por humilhação. Então Noemi, ela volta e ela se dispõe a lidar com todas aquelas consequências. Porque você sabe, toda vez que houver arrependimento dos nossos pecados, toda vez vai haver perdão de Deus, sem exceção. Você pode pecar 2, 10, 30, 50 vezes. Se todas as vezes você disser assim: Senhor, eu me arrependo, e isso for de coração, você reconhecer o seu erro, todas as vezes o Senhor vai perdoar. Mas tão certo como o perdão é certo, as consequências também são certas. Noemi, nós vemos que ela, de fato, esboçou um arrependimento verdadeiro e tomou o caminho de volta. Deus a perdoou? Sim, nós vamos ver na continuação do livro. Deus livrou ela de todas as consequências? Não. Seu arrependimento não fez seu marido ressuscitar.
não fez seus 2 filhos ressuscitarem. Deus resolveu o problema da pobreza. Ela teve fartura. Mas o marido e os filhos continuaram mortos. E aquela dor e aquela ferida ela levou para toda a vida. Consegue ver a importância do arrependimento? Quanto antes, para que as consequências sejam a cada dia menor. Porque você pode pensar assim, calma aí, pastor, mas se eu me arrepender ou não me arrepender, eu vou ter consequência? Qual que é a finalidade de nos arrependermos do nosso pecado? É porque se você se arrepender, a consequência vai ser menor. E Deus vai dar força para você te sustentar, para que você suporte a dificuldade. Foi o caso de Noemi, a dificuldade do luto. Sem arrependimento e sem Deus, você vai ter que aguentar esse fardo sozinho. E provavelmente você vai desfalecer. Uma semana atrás, a nossa igreja teve uma das maiores perdas que nós já tivemos, né? Um grande líder de pequeno grupo da nossa igreja, na flor da idade, 56 anos, faleceu de infarto. A esposa dele foi ao mercado, questão de 15 minutos, voltou, o homem tinha morrido. Triste. Quem conheceu ele sabe. Servo de Deus impressionante. A diferença é que com Deus, esta luta, que todos um dia passaremos, que é o luto, com Deus você consegue ter força para suportar o dia mau. É por isso a importância de você ouvir a mensagem verdadeira. Sabe por quê? Porque no dia da angústia o que vai sustentar você é a palavra. Daí você fica ouvindo esses coachings, esses falsos pastores, que apenas dizem que vai dar tudo certo, que você é uma bênção, que é a vida, que todos vão se render diante de ti, que você vai ser cabeça, e você não é preparado para enfrentar as dificuldades que a vida nos prepara. E então você se depara com uma dor dessa. O que você faz? Você desmorona, você fica bravo com Deus. Por quê? Ora, como pode Deus ser bom e Deus me amar e eu passar por um momento tão difícil? É porque você não aprendeu o verdadeiro evangelho, que nos sustenta justamente na hora da dor. Eu lembro, ela mandou um áudio para minha esposa lá, eu até chorei de ouvir o áudio. Ela dizendo, olha, eu vou ter que assumir a função de cabeça do lar agora e ensinar minha filha até o final. Tem uma menina de 15 anos, da idade do meu. Mas o Senhor é conosco. Ele vai nos dar força. É o evangelho que sustenta. É o evangelho que nos coloca de pé. Deus sempre chama todos ao arrependimento. Muitas coisas serão restauradas apenas se houver humilhação. Arrependimento. Por isso é de suma importância que você resolva os seus pecados, que você se arrependa, que você mude, que você faça aquilo que é correto, para que as consequências sejam menores e para que Deus te dê força. Se você tem algum problema com algum irmão, não há outra alternativa a não ser se humilhar, conversar, pedir perdão se você sabe que alguém ficou chateado por conta de um erro seu. Meu irmão, não há outra alternativa a não ser você ligar, ou de preferência pessoalmente, dizer, me perdoa, eu errei, eu vou mudar. Este é o caminho. Eu queria mostrar para você um atalho, mas não há. Este é o caminho, humilhação. Pastor, mas é vergonhoso. Claro que é. É vergonhoso ou não é pedir desculpa? Ou você pede tranquilo? Não, pastor, para mim é tranquilo. Nosso Deus, é muito difícil. Criança tem dificuldade de pedir perdão. Eu já vi criança chorar para não pedir desculpa para o outro menininho. Chorar. E a natureza deles é a mesma nossa. Você sabe que é assim, você sabe que está errado, meu irmão, mas dá até uma tremedeira na hora de pedir perdão. Não, eu vou pedir perdão para Deus, Deus entende. Não, pede para o outro também. É assim que funciona. Este é o caminho. Lembra como diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Olha, o meu povo, não é o povo de fora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, daí então, só depois disso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há pedágios, não há atalhos, este é o único caminho. O segundo princípio, escolher a Deus é arriscado, claro que é, mas é o único caminho que conduz à vida. Por que é arriscado? Você vai passar dificuldades com Deus também, claro, há um risco. Em tudo, todas as escolhas há um risco. Alguns têm risco maior, outras menor, mas todas.
Antes de voltar para a terra que era dela, para onde ela nunca devia ter saído, antes de Noemi voltar para Judá, para Belém, ela tinha um problema para resolver. Qual o problema? 2 noras. Não que suas noras eram problemas, de forma alguma. Antes de voltar, haveria um grande problema. 2 noras. Por que essas noras eram um problema? Elas eram más noras? Não. Muito boas, por sinal. Não há nenhuma reclamação delas. O grande problema é que elas não faziam parte do povo de Deus. Não faziam parte do pacto, não faziam parte da aliança. Então, Noemi, ela insiste com ela. Você pode acompanhar comigo, versículo 11? Olha o que ela diz para suas noras. Ruth, capítulo 1, versículo 11. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Volta para onde? Para a terra de vocês. Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque, pois, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha o que ela está dizendo para as suas noras. Voltem para a terra de vocês. Tenham novos maridos, uma nova família. Não é errado, vocês são viúvas. Vocês podem. Arrumem uma outra família. Vocês, para que ficar comigo? Eu não tenho filhos do ventre. E ainda que eu tivesse um marido esta noite, e tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem para ser marido de vocês? Não, minha filha, volte, vocês duas, voltem. Então ela insiste ali. O interessante aqui no versículo 8, vai dizer que o Senhor usou de benevolência para com ela. Benevolência talvez seja uma das palavras mais fantásticas aqui da Escritura. Porque no original significa recede, que fala do amor pactual de Deus com o seu povo. Aquele amor que não é um amor de mão dupla, sabe? Eu faço e eu recebo, mas é um amor de mão única, onde apenas Deus ama, independentemente do objeto ao qual ele ama responder. Este amor pactual de Deus é se prender, de fato, ao objeto ao qual ele ama. E qual é esse objeto? O seu povo. Então, quando a Escritura diz que Deus foi benevolente para com elas, ele está dizendo, olha, o Senhor resolveu amar o seu povo. E Ruth, sem saber disso, ela diz, eu quero fazer parte desse povo. Eu quero voltar, eu quero fazer parte dessa aliança. Então ela foi conhecer esse Deus. Essa palavra descreve de fato o amor de Deus para com a gente. Aquele amor que nos pega e nos sufoca. Nos sufoca não no sentido negativo, mas aquele amor, sabe, que nos espreme até que nós venhamos a nos render a Ele. Esse é o amor de Deus para conosco. Martinho Lutero diz assim, Deus não nos ama por ver algo amável em nós. É o amor de Deus por nós que nos torna amável a Ele. Ou seja, Deus ele fez um pacto com o seu povo. Não porque o povo era bom, porque não era. Não porque o povo amou a Deus primeiro, não, porque o amor primeiro veio de Deus. E então, por conta deste amor, é que nós nos tornamos aceitáveis e amáveis a Deus. É este amor que nos transforma. Porque Deus nos ama tanto que a gente, puxa, mas como pode um ser tão bom amar um ser tão desprezível como eu? E isso faz o quê? Vai nos moldando e nos transformando a cada dia. Mas Noemi ainda tinha uma outra opção. Ela poderia querer se ver livre das suas noras por um segundo motivo. Sabe qual? Menos vergonha. Porque convenhamos, se ela leva as 2 noras de chaveirinho e volta para o seu povo, aquelas 2 noras seriam um símbolo constante da sua desobediência a Deus, juntamente com seu marido, do seu fracasso, da má educação que ela deu para os seus filhos, porque casaram com essas mulheres moabitas, ou seja, ia ser uma lembrança constante ali dizendo, olha, está vendo? Eu olho para vocês, eu lembro o que eu fiz de errado. Talvez podia ser por isso também que ela não quis levá-las. Mas então, ela depois de insistir com essas mulheres, dizendo, olha, não fiquem na sua terra, voltem para lá, escolham um caminho melhor.
porque ela achava que o caminho melhor era voltar. Uma nora ouve o conselho e volta, órfã. Ruth faz o contrário. Ruth, o nome do livro, essa mulher moabita, ela se apega à sua sogra e diz: eu vou continuar contigo. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Então Ruth faz esse compromisso com a sua sogra. Hoje é difícil a gente ver, né? Sogra que ama tanto a nora assim. Mas ela fez isso. As irmãs até risada, né? Não sei por quê. Eu estou pregando sério, vocês riem, gente, vai atrapalhar. Não sei se vocês têm problema com a sogra. Não tem caminho, minha sogra é um anjo. Nossa, uma benção. Eu não estou falando que minha esposa até que não. É que é verdade, minha sogra é uma benção mesmo. Mas, amém, viu? A sogra da minha esposa também é uma benção. Amém, viu? Se não falar, qual que abre em casa. Mas perceba, a vida é feita de escolhas. Todos nós temos que fazer escolhas constantemente. Ruth precisou fazer uma escolha. A escolha dela, de voltar com a sua sogra, ela precisou abandonar o seu povo, os seus deuses, os seus costumes. Ou seja, ela perdeu algo, porque quando nós escolhemos por um caminho, teremos que nos desfazer de algumas coisas. É assim a vida. Escolha ter filhos. Você vai ter carinho, você vai ter amor, você vai ter afeto, mas você também vai perder noites de sono, preocupação, angústia, fazem parte. Esta é a vida e é isso que faz parte das nossas escolhas. Escolha um cônjuge. E você vai ter que escolher rejeitar todos os outros pretendentes. É assim que funciona. Da mesma forma, escolha servir a Deus e se prive de muita coisa. Escolha servir a Deus e amigos virarão as costas. E portas se fecharão. É assim que acontece. E problemas acontecerão. Quantas pessoas já me falaram, eu cansei de ouvir: pastor, minha vida estava mais ou menos. Eu fui para a igreja com a esperança que ia melhorar, mas virou um inferno lá em casa. As coisas parecem que pioraram. Escolha servir a Deus e também seja disposto a acolher as consequências. Isso pode parecer ruim aos olhos deste mundo aqui, mas não é. Se amarrar ao amor pactual de Deus é a melhor decisão que nós podemos tomar. Porque você vai ver, em Deus existe vida plena, na limitação de Deus, porque Deus não se limita, claro, não podemos fazer o que queremos. Há regras, e as regras não é para nos privar de prazer, muito pelo contrário. Os mandamentos do Senhor são para nos livrar do mal. Quando você fala para o seu filho: não põe a mão na tomada, você quer fazer o quê? Quer privá-lo de tomar um choque 110, ter os cabelos arrepiados? Não é. Você sabe que aquilo não vai ser bom, por isso você diz: vai fazer mal, não vá por esse caminho. É a mesma coisa a Deus em relação a nós. Existe vida plena na limitação do amor de Deus e não na suposta liberdade de se fazer o que quiser. Este é o problema do mundo. O mundo diz: alegria completa você só vai encontrar o dia que você fizer o que você achar melhor. O dia que você disser: sou o dono do meu próprio corpo, do meu próprio destino, meu corpo, minhas regras, e eu faço o que eu quiser. Pode haver prazer, com certeza, no braço de muitos homens ou de muitas mulheres. Alegria plena, jamais. Eu lembro, revista muito antiga, tinha feito uma entrevista com Vera Fischer. Lembra dela, né? Você nem está viva ainda, acho que está, né? Na época era uma das mulheres mais cobiçadas do país. Um símbolo de mulher bonita, que já tinha saído com os homens mais bonitos que esse país já fez. Muitos homens belos, muitos homens. Então a entrevista, né, a reportagem lá, perguntando várias coisas para ela na revista. E, então você teve os melhores homens que o nosso país já produziu, os mais belos. E sabe o que foi interessante uma resposta dela? Ela diz assim: olha, mas eu só queria ser amada. Como assim? Você teve tantos homens que muitas sonham em tê-los e você só queria ser amada? É porque prazer você encontra em vários braços. Amor, satisfação e vida plena é só nos braços daquele que Deus planejou. Do contrário, não vai haver. É um falso senso de liberdade. Pode ver, o mundo diz que liberdade é você, mãe, largar o seu filho pequeno
e sair de casa. Para quê? Para ter a sua profissão, para não depender de marido, para não ter que pedir dinheiro para a progressiva. Larga a criança com a creche, de preferência em período integral, e vá, procure a sua felicidade. Você pode conseguir dinheiro, respeito, status. Senso de fazer o seu dever você não vai encontrar. Porque se Deus fez você para ser mãe, você só vai ser completa no dia que você for mãe de fato. Eu posso dar para você um tanto de mãe que já conversaram comigo chorando, dizendo que queria ter mais tempo para os filhos, mas por conta da demanda não pode, ficar fora. Tem que ficar o dia inteiro. Não há liberdade de fato. Ruth, ela teve perdas. Ela abandonou o seu povo. Ela abandonou os seus ídolos. Porque é isso que acontece quando nós optamos por ser fiel a Deus. Perderemos muitas coisas. Financeiramente, começa perdendo 10% do seu salário, você sabe, né? Faz parte. Temos perdas. Quando optamos por ser fiel a Deus, perderemos. Agora, quando nós somos fiéis a Deus e fazemos também o pacto com Ele, como foi o que Ruth fez, o seu Deus é o meu Deus, você pode ter certeza. Quando você faz isso, Deus está vendo que você está colocando a vontade dEle na frente de sua própria felicidade, na frente de sua própria liberdade. E então, a possibilidade de você encontrar a felicidade é muito maior do que aqueles que vivem em busca da felicidade. Porque a fidelidade a Deus que completa o homem. Essa é a ironia da vida. A vida verdadeira está, a verdadeira liberdade está em se prender a Cristo. Pastor, você pode parecer antagônico, mas é verdade. Só há liberdade quando nós nos prendemos a Cristo, como diz Agostinho de Hipona. Torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Somos livres a partir do momento que somos escravos de Cristo. Por quê? Porque o seu jugo é suave, seus mandamentos não são penosos. Não são, de forma alguma. Noemi, assim como o mundo, tinha uma percepção errada do que era felicidade. Tanto é que ela diz, volte, minhas filhas. Volte para lá. Casamento, família, dinheiro, volta para lá. Não me siga não. Aqui vocês vão ter mais chances. Você percebeu que para Noemi, a felicidade era mais ou menos o que o mundo acha que é felicidade? O que é? Marido, dinheiro e filho. Não é isso que o mundo diz que é felicidade? Noemi tinha esse entendimento também, mas não é isso que é felicidade. Não há bênção maior, não há bênção mais verdadeira do que fazer parte do povo de Deus, ainda que seja sozinho, ainda que seja sem ninguém. Aí está a felicidade verdadeira. Eu não julgo aqui órfã, sabe por quê? Órfã pensou de forma natural, né? A outra, assim, a Ruth, a outra nora. O que ela pensou? Falei, puxa, eu preciso ser prudente, né? Eu vou para um lugar que eu não conheço. É preferível continuar aqui com o meu povo, vou seguir esse caminho. E sabe o que é interessante? Depois que Orfa volta, você nunca mais ouve falar dela. Cai no esquecimento. Ruth, nós estamos falando dela até hoje. Ruth é um exemplo para nós até hoje. E Ruth entra na linhagem da descendência do Messias. Por conta de sua fidelidade a Deus. Uma mulher moabita de um povo perdido, por conta de fazer um pacto com Deus e ser fiel a Ele, através de ser fiel à sua sogra. Através dela, o Senhor manda o Salvador para salvar a mim e a você. E é por isso que nós falamos de Ruth até hoje. Porque ela fez aquilo que era correto. Perceba, o compromisso que Ruth fez aqui está acima de seus sentimentos. Está acima de sua própria felicidade. Acima daquilo que era natural. Porque ela não sabia o que viria depois. Ela simplesmente foi no escuro. Poderia as coisas darem bem? Poderia. Mas ela poderia se dar mal também. Ela começou a trabalhar em lavouras, colhendo espigas, né, depois que os homens passavam recolhendo. E o que mais acontecia era homens abusarem de mulheres. Ora, ela poderia estar no meio. Era um risco grande. Mas mesmo assim ela preferiu ser fiel a Deus. É isso que a Bíblia chama de conversão. Conversão vem igual de trânsito. O que é uma conversão no trânsito? É você estar indo, né, para a direita e de repente, olha, conversão à esquerda. Você vira. Você pega um outro caminho. Exatamente isso aqui que Ruth faz. Ela estava indo voltar para sua cidade, para Moabe, para sua nação, para a perdição. E então ela se converte, né? Ela vira totalmente a direção e pega o caminho oposto. E diz para sua sogra,
Seu povo vai ser o meu povo. Seu Deus vai ser o meu Deus. Nenhuma outra coisa que seja a morte vai me separar de ti. Você pode ver, é uma passagem muito bonita, é costume usar muito, em muitos casamentos. Convite de casamento, já vi mais de monte com esse versículo. Teu povo é o meu povo, e só a morte vai nos separar. Só que a maioria não sabe, a maioria pensa que foi um homem se declarando para uma mulher para um homem. Não foi, foi uma nora, uma sogra, gente. Mas o princípio, com certeza, é verdadeiro. E perceba, olha o que ela diz. O seu povo é o meu povo. Você percebeu que o povo vem no pacote? Você tem que aceitar, mas esses irmãos aí que estão do seu lado. Faz parte. Pastor, eu escolho Deus, só Deus, não tem como. As bênçãos aí vêm juntas. Faz parte com esse monte de fardo. Com esses bullying que a gente faz aqui, né, Mariana? Com esses... Faz parte da vida, gente. Você precisa escolher a Deus e o povo de Deus. E terceiro, e último para encerrar. Beber água, está seca a garganta. A Mariana fala que ela sofre muito bullying aqui nessa igreja. Por isso que eu falei. Mano, se aqui você está reclamando, imagina o céu, a eternidade toda aguentando pastor, hein? Fazendo bullying. Costuma já, que é um teste. Faz parte. O terceiro princípio é o seguinte. O retorno a Deus envolve arrependimento e tristeza, mas também alegria em Cristo. O retorno a Deus envolve arrependimento e tristeza, mas também alegria em Cristo. Versículo 16, você pode acompanhar comigo? Ruth 1,16. Essa fabulosa declaração dela. Disse, porém, Ruth dizendo aqui para Noemi, sua sogra, não me enches, ou seja, não insista para eu voltar, não vou voltar. E ela disse, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluias. Meu sonho é minha esposa fazer uma declaração dessa. Gente, você imagina se alguém faz uma declaração dessa aqui para você? Eu choro de ouvir. Não apenas pelo fato de ser bonito, porque era verdadeiro o que ela disse. Só que Noemi, ela está tão amargurada que a nora dela faz uma das declarações mais belas da Escritura. Sabe o que ela faz? Ah, tá, né? Fazer o quê? Quer ir? Não queria que fosse, mas vem comigo. Você consegue perceber que um coração amargurado não deixa perceber que Deus tem nos abençoado ricamente através de várias outras coisas que o amargurado não percebe. Ele só consegue ver o problema, só consegue ver o que está dando errado. Era o que era Noemi. Olha, a sua nora faz uma declaração fabulosa e ela está lá, fala, meu Deus do céu, que vergonha que eu vou passar na hora que eu chegar lá, hein? E ela não conseguia perceber a fidelidade dessa mulher que estava sendo melhor do que 10 filhos de uma vez. Não conseguiu perceber. Porque quando estamos amargurados, não conseguimos perceber as coisas belas ao nosso redor. Talvez o medo da humilhação na volta. As pessoas perguntando, você não saiu daqui para resolver um problema? Você voltou com mais problema? Você saiu daqui por conta da fome, você está voltando miserável. Você saiu daqui com um marido, com 2 filhos, está voltando sem nenhum deles, e com uma mulher moabita, imoral, que não faz parte da aliança. Ah, Noemi, pelo amor. É interessante que no verso 18 vai dizer assim, vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ou seja, ela viu e falou, rapaz, essa mulher aqui não vai, é um carrapato, gente. Não vai largar de mim, não. Está decidida. Porque olha o tanto que ela insistiu. Mostrou várias possibilidades. Mas mesmo assim, Ruth disse, não vou. Vou contigo. A volta depois do pecado é difícil, com certeza. Muito difícil. Mas vale a pena. Sem sombra de dúvida. Vale a pena. Ainda que você enfrente o que os outros possam pensar de você. Ó o cara de pau voltando na igreja. Aí, pastor, desviou aí. Viu? Rodou. Era onde que caiu de novo? Você não pensa assim, não. Espero, né? Você é anjo, né? Eu penso. Eu me esforço para não pensar. Você consegue ver porque a volta depois do erro é difícil? É por isso que quando nós saímos da igreja para dar aquela desviadinha básica,
A volta é muito mais difícil. Claro que é, porque a vergonha toma conta da gente. Eu lembro uma vez de um irmão, ele me dizendo, ele foi em um culto, depois que ele deu passeado no carnaval. Carnaval é a época do povo desviar, né? Povo que na verdade não é povo coisa nenhuma, a maioria. Daí tá lá. Ele voltou à igreja, só que foi um culto, no outro não foi, eu fui visitá-lo. Falei, irmão, o que aconteceu lá? Pastor, tava todo mundo me olhando torto na igreja. Falei, você acha que todo mundo repara em você? Você é o centro das atenções da igreja, então, é? Eu falei, tava todo mundo olhando torto para você ou você voltou torto? Eu acho que é o contrário. É por isso que a vergonha atrapalha. Mas mesmo assim, precisamos voltar. Noemi significa agradável. Aí quando ela volta, ela diz assim, não me chamem mais de Noemi. Chamem-me de Mara. Mara significa amarga. Por quê? Por conta da minha desobediência, o Senhor amargou a minha vida. E ela reconheceu que foi Deus que a puniu. Pode perceber. Ela sabe. Fala, olha, isso aqui é apenas consequência do meu erro. Não, isso aqui não foi ao acaso. Eu simplesmente fui para o caminho errado e a consequência de andar no caminho errado é Deus descer um raio na minha cabeça. É assim que funciona. Como já disseram, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, passaríamos uma semana sem sentar. Porque nós causamos os nossos problemas. E ela sabia. Deus me puniu por conta da minha desobediência. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas Noemi também precisava perceber que todas aquelas aflições que ela passou, era também para que Deus pudesse trazê-la de volta para o caminho correto. Porque eu não quero desanimar você, mas essa é uma das formas de Deus nos trazer de volta. Através da dor. Porque você percebeu que às vezes nós estamos prepotentes, arrogantes, orgulhosos, achamos que somos senhores do saber, que conseguimos tudo. Daí às vezes é um negocinho que acontece, que põe a gente de cama. É um vírus que a gente não consegue nem ver, que nos pega e a gente quase morrendo. É o mosquito da dengue, que leva muitos à morte. Um mosquito, gente. O salário do pecado é a morte, é o que diz a Escritura. Mas Noemi precisava saber, todas essas coisas cooperam também para o meu bem. Todo esse sofrimento foi para que eu pudesse enxergar que não há vida plena, satisfação plena, se não for na vontade do Senhor. Se não for aonde Deus me colocou. É ali que eu preciso estar. Aqui no livro de Ruth vai dizer que Noemi saiu ditosa. Ditosa significa feliz, cheia de sorte. E ela volta sem... Ela reclama. Ditosa eu saí feliz, cheio de sorte e voltei sem nada. É porque para ela Ruth não era nada. Uma nora fiel daquela para ela não era nada. Porque amargurados não conhecem perceber a graça de Deus mesmo em meio à desgraça. É por isso, meu irmão, que amar o povo de Deus nem sempre é recompensador. Porque você percebeu aqui, né? Teu povo é o meu povo. E às vezes acontece de você amar o povo de Deus, se doar em prol dos outros. E sabe o que você recebe como recompensa? Nada. Indiferença. E às vezes ainda saem falando mal. Mas a questão é, você está preocupado com o reconhecimento dos outros ou com o reconhecimento do Senhor? Meu irmão, eu acho que 15, 16 anos de igreja, a gente vai ficando calejado, né, com essas coisas já. E eu lembro uma vez, o tanto de atenção que eu dei para uma família, de ligar e ficar 40 minutos falando, eu parava, estava fazendo, falava. Daí, quando eu precisei falar alguma coisa, nem me atendia mais. Mandava mensagem no WhatsApp, ficava azulzinho, nunca respondia. Falei, oh Deus, hein, que ingratidão. Sabe o que eu fiz? Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Não foi. Falei, Senhor, eu vou continuar fazendo o bem, só que para outros fazer o quê? É assim que funciona, é assim que devemos fazer. O grande problema da amargura, da autopiedade, é que nos deixa cego. O coração amargurado, ele costuma olhar sempre para aquilo que nós não temos. Ou pior, para aquilo que o outro tem. Aí fica muito difícil. E para encerrar, este capítulo ele fala muito sobre mudança de direção, né? Sobre conversão. Mudanças de atitudes, mudanças de caminho.
sobre arrependimento, sobre andar por um lado e decidir, como compromisso, de não fazer parte mais de um povo e passar a servir outro Deus e andar com outro povo. É isso que o Senhor nos chama. Conversão. Mudança. É você saber aonde estão os seus erros e falar assim: não vou mais por esse caminho. Eu sei que vai ser muito difícil o outro. Eu sei que eu também passarei dificuldades no outro. Mas este caminho leva para a morte. Porque Moabe só tem um destino: é morte. Orfa voltou para aquele caminho, sumiu. Quem foi lembrado foi Ruth. Essa é a decisão que você precisa tomar, meu irmão, minha irmã. No Salmo 32 vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, enquanto eu tentei sufocar o meu pecado, enquanto eu continuei tentando levar aquela vidinha, achando que ali estaria a felicidade, sabe o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Mas então eu confessei os meus pecados e não ocultei a minha iniquidade. Então houve mudança. Foi isso que Ruth fez. É isso que cada um de nós aqui precisamos fazer. Confessarmos o nosso pecado, deixarmos de lado e convertermos, passar a fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Ainda que doa. Olha, pode até parecer besta, né? Mas é só um exemplo bem pífio mesmo. Eu lembro até hoje. 2007, no comecinho, que eu estava indo para a igreja lá, e passei no concurso e ia direto para São Paulo, eu com meu primo de moto. Na época eu tinha um MP3, eu acho que era 196 mega, era micharia, cabia 11 músicas, é como um CD. Antigão, né? Só que era o que eu tinha, fazer o que o Thiago era mais playboy, tinha maiorzinho já. Daí, eu lembro até hoje, eu tinha 2 pastinhas de música lá, né? Que eu estava começando a igreja. Evangélicas e variadas. Só isso. Só que eu não cabia mais, né? Eu estava querendo, eu falei, ai meu Deus, se eu for crente eu preciso parar de ouvir essas coisas, eu gosto tanto. Mas é claro, eu não estou dizendo que toda música secular é pecaminosa, claro que não. Tem músicas que você vê cheias de conceitos bíblicos ali, e não há problema, dependendo da música. Mas o problema é que eu gostava de Charlie Brown Jr., né? Ah, não vai de ninguém, nem tudo lhe cai bem, ninguém. Essas músicas eu gostava. Só besteira e maconha. Mas eu não fumava, não. Eu estava lá. E eu lembro o dia que eu coloquei naquela pastinha ali, variados. Falei, vou apagar isso aqui. Vou me apegar só em Deus. Meu irmão, mas na hora que eu cliquei, isso ali aparece, né? Yes ou no, para apagar. Aí deu uma tremedeira na minha mão, gente. Ó, ai, eu nunca tive mal de Parkinson, não apaga esse negócio, gente. Apaguei. Sai, demônio, vai embora. Eu sei que é só um símbolo, mas são decisões que nós temos que tomar para dizer assim, olha, eu vou romper com isso daqui. Porque o que eu estava dizendo não era apenas apagar uma pastinha de música. Eu estava dizendo, eu estou rompendo com essa vida, eu não vou mais por este caminho. Às vezes temos que fazer isso com relacionamentos. Às vezes temos que fazer isso com amizades. Às vezes temos que fazer isso com emprego. Igual uma vez uma moça, ela trabalhava de fazer imagem. E pediu para orar, para Deus abençoar o trabalho dela. Eu falei, irmã, que jeito? Como? Não dá. Mas precisamos romper. Não há outra solução. É isso que transforma a minha e a sua vida. Se você fizer como Ruth fez, decidir-se por Deus, por andar nos caminhos do Senhor, você não vai perder nada. Porque o que você acha que você tem para entregar para Deus, que é melhor do que aquilo que Ele tem para dar para você? Não existe. É que só que as pessoas querem meio que barganhar com Deus. Senhor, eu dou isso aqui, né? Mas, né, o Senhor tem que dar outro. Meu irmão, o que nós temos são apenas coisas ruins que nos afastam do Senhor. E a vida nele, o que a Bíblia diz que é de fato uma vida plena. Se houver arrependimento, se houver mudança de direção, o que acontece é que nós vemos que, assim como Deus abençoou Ruth, de quebra abençoou sua sogra. Lembra, Ruth, ela rejeitou voltar a arrumar um marido de Moabe. Mas Deus preparou, pensa num baita do marido, irmã. Nossa. Boaz era um homem bom demais. E rico ainda para ajudar.
Ou seja, quando nós procuramos a fidelidade a Deus, Deus não tem problema nenhum em nos fazer feliz também. Mas que antes disso, sejamos fiéis e venhamos a nos dobrar diante da vontade do nosso Deus. Amém, meus queridos?